Olha para você. Marcos cuspiu as palavras como veneno, observando Sofia que amamentava Isabela de 3 meses. Feia, gorda, acabada. Não posso mais fingir que sinto algo por esta coisa que você virou. Suas lágrimas caíam sobre a cabecinha da bebê enquanto ele jogava os papéis do divórcio como projéteis cruéis. Nem consigo mais te olhar sem sentir nojo. Você me mata de vergonha. Uma esposa desleixada que nem consegue se cuidar. A humilhação queimava sua alma, enquanto ele ajustava a gravata com desprezo. Arranje um emprego de faxineira, sei lá. É o máximo que você consegue agora. 2 anos depois, Marcos respirou fundo diante do espelho, ajustando nervosamente a mesma gravata diante do prédio mais imponente da cidade. Era sua última chance de salvar a carreira despedaçada. Preciso desta vaga, murmurou, empurrando a porta. Quando entrou na sala de reuniões, o mundo parou. Uma mulher deslumbrante se virou na cadeira executiva, os cabelos emoldurando um rosto que ele conhecia, mas não reconhecia. 2 anos antes, Sofia Martinez era apenas uma jovem analista financeira em uma pequena empresa de contabilidade. Aos 28 anos, havia se casado com Marcus Holbrook, um corretor de seguros carismático que a conquistara com promessas de uma vida próspera. Durante a gravidez de Isabela, sua filha, Marcus se mostrou cada vez mais distante e crítico. Você está parecendo um balão, dizia ele, observando Sofia se vestir para o trabalho durante o 8º mês de gravidez. Sinceramente, não sei como alguém pode te achar atraente assim. As palavras cortavam como navalhas, mas Sofia acreditava que era apenas o estresse da paternidade iminente. Quando Isabela nasceu, Marcos mal apareceu no hospital. 2 semanas depois, chegou em casa com papéis de divórcio e uma declaração cruel. Desculpa, Sofia, mas você ficou feia e acabada. Não posso mais fingir que sinto algo por você. Já conheci alguém melhor. Ele se referia a Bianca, sua secretária de 22 anos, com quem havia iniciado um caso durante a gravidez de Sofia. Abandonada com uma bebê recém-nascida, sem família próxima e com apenas suas economias modestas, Sofia viu seu mundo desmoronar. Marcos se recusou a pagar pensão alimentícia, alegando não ter condições financeiras. Sozinha em um apartamento pequeno, ela precisaria descobrir uma forma de reconstruir sua vida e garantir o futuro de Isabela. O que ela não imaginava era que essa seria apenas a primeira página de uma história de transformação e justiça que mudaria tudo para sempre. O apartamento estava em silêncio, exceto pelo choro suave de Isabela no berço improvisado na sala. Sofia segurava os papéis do divórcio com mãos trêmulas, ainda não acreditando na realidade que se desdobrava diante dela. 3 dias haviam se passado desde que Marcos partira, deixando apenas uma quantia ridícula no apartamento e uma nota dizendo que ela se virasse. As contas se acumulavam sobre a mesa da cozinha. Aluguel, luz, gás, plano de saúde. Sua licença maternidade terminaria em 4 meses, e a pequena empresa onde trabalhava já havia insinuado que sua vaga poderia não existir quando ela retornasse. Reestruturação, haviam dito, mas Sofia sabia que era apenas uma desculpa elegante para se livrar de uma funcionária que traria complicações. Olhando-se no espelho do banheiro, ela mal se reconhecia. O cabelo castanho estava opaco e sem corte há meses. Olheiras profundas marcavam seu rosto, e o corpo ainda carregava os vestígios da gravidez. Talvez ele tenha razão, murmurou para seu reflexo, sentindo lágrimas escorrerem pelas bochechas. Mas quando Isabela chorou novamente, algo despertou em Sofia. Ela pegou a filha no colo, sentindo o calor pequenino contra seu peito. Não, minha amor, sussurrou. Mamãe não vai desistir. Mamãe vai mostrar a esse homem do que somos capazes. Naquela noite, Sofia sentou-se diante do computador emprestado da vizinha e começou a pesquisar oportunidades. Cursos online, certificações, trabalhos remotos, qualquer coisa que pudesse fazer de casa enquanto cuidava de Isabela. Descobriu um programa de capacitação em análise financeira avançada, oferecido por uma universidade renomada. Era caro, mas havia bolsas disponíveis para mães solteiras,
Escreveu uma carta de motivação até altas horas da madrugada, derramando sua história no papel com uma honestidade crua que a surpreendeu. Falou sobre a humilhação, sobre o medo, mas principalmente sobre sua determinação de criar um futuro melhor para sua filha. Quando enviou a inscrição, sentiu pela primeira vez em semanas uma centelha de esperança. 3 dias depois, recebeu a ligação que mudaria tudo. Não apenas havia sido aceita no programa, como também receberia uma bolsa integral. A coordenadora, Dr. Helena Rodrigues, havia ficado tocada por sua história e queria pessoalmente mentorá-la durante o curso. Você tem um potencial extraordinário, Sofia, disse Dr. Rodrigues durante a primeira videochamada. Vejo em você uma força que muitos executivos nunca desenvolverão. Vamos canalizá-la adequadamente. Nos meses seguintes, enquanto Isabela dormia, Sofia estudava. Absorvia conhecimentos sobre mercados financeiros, estratégias corporativas, análise de risco. Sua mente, faminta por desafios após meses de letargia, devorava cada conceito novo. Lentamente, começou a ver padrões, conexões, oportunidades que antes passavam despercebidas. Marcos ligava ocasionalmente, sempre com o mesmo tom condescendente. Como estão as coisas por aí? Conseguiu algum trabalho de meio período? Sofia respondia brevemente, nunca revelando seus planos ou progressos. Deixava que ele acreditasse que ela estava lutando para sobreviver, enquanto, secretamente, construía as fundações de seu renascimento. 6 meses após o abandono, Sofia tomou uma decisão que definiria sua nova identidade. Olhando para Isabela, que brincava no tapete com seus brinquedos coloridos, ela respirou fundo. Mamãe vai ficar linda para você ver, disse, beijando a testa da filha antes de sair para sua primeira transformação real. No salão de beleza mais conceituado que podia pagar, Sofia pediu uma mudança radical. O cabelo castanho sem vida deu lugar a um loiro dourado sofisticado, cortado em camadas que emolduravam seu rosto de forma elegante. A esteticista, notando as olheiras e a pele cansada, sugeriu um tratamento completo. Você tem ossos bonitos, disse, aplicando a maquiagem. Só precisamos realçar o que já está aqui. Quando Sofia se olhou no espelho, mal se reconheceu. A mulher que a encarava de volta tinha olhos brilhantes, pele luminosa e um sorriso confiante que ela não via há meses. Comprou 3 conjuntos executivos elegantes, um investimento que fez seu cartão de crédito gemer, mas que sabia ser essencial. O curso online estava entrando em sua fase mais intensa. Dr. Rodrigues havia notado o talento excepcional de Sofia e a convidou para participar de um projeto especial, uma consultoria real para pequenas empresas que precisavam de reestruturação financeira. Você vai trabalhar com casos reais com dinheiro real em jogo, explicou. É sua chance de provar seu valor no mercado. O primeiro cliente foi um restaurante familiar à beira da falência. Sofia passou semanas analisando suas finanças, identificando vazamentos de dinheiro e criando um plano de recuperação. Sua abordagem meticulosa e inovadora não apenas salvou o negócio, como aumentou sua lucratividade em 40% em 3 meses. As recomendações começaram a chegar. Outros pequenos empresários procuravam a jovem consultora que faz milagres. Sofia trabalhava durante as madrugadas, quando Isabela dormia, e durante as sonecas da tarde. Cada projeto bem-sucedido aumentava sua confiança e sua conta bancária. Marcos apareceu sem avisar em um sábado à tarde, encontrando Sofia em casa, vestida casualmente, mas com uma postura diferente. Uau, você está diferente, disse ele, claramente desconfortável. Cortou o cabelo. Entre, respondeu Sofia friamente, observando como ele olhava ao redor, notando o apartamento mais organizado, alguns móveis novos, o laptop caro sobre a mesa. Veio buscar alguma coisa? Na verdade, vim falar sobre Isabela, mentiu Marcos, claramente curioso sobre as mudanças. E, bem, como você está se sustentando? Se precisar de ajuda... Sofia quase riu da hipocrisia. Estou me virando muito bem, obrigada. Como está Bianca? O desconforto de Marcos era palpável. Ah, terminamos. Ela era imatura demais.
Ele olhou para Sofia com um interesse renovado que ela reconheceu imediatamente. Olha, Sof, eu estava pensando... Talvez tenhamos sido precipitados com o divórcio. Você está bem atraente hoje. O divórcio foi a melhor coisa que me aconteceu, respondeu Sofia firmemente. E não me chame de Sof. Para você, sou Sofia. Marcos tentou se aproximar, mas ela se afastou. Vamos, não precisa ser assim. Somos pais de Isabela. Podíamos tentar de novo. Você teve sua chance, disse Sofia, abrindo a porta, e a desperdiçou quando me chamou de feia e acabada. Agora, se não tem nada importante para dizer sobre nossa filha, sugiro que vá embora. Ele saiu confuso e irritado, mas Sofia sentia uma satisfação profunda. Pela primeira vez desde o abandono, havia olhado Marcos nos olhos sem sentir dor ou inferioridade. A transformação não era apenas externa. Algo fundamental havia mudado dentro dela. Dr. Rodrigues ligou numa terça-feira chuvosa com uma proposta que faria o coração de Sofia acelerar. Sofia, preciso falar com você sobre algo muito importante. Conhece a Sterling & Associates? Todo profissional da área financeira conhecia a Sterling & Associates, a empresa de consultoria mais prestigiosa da costa oeste, com clientes que incluíam desde startups bilionárias até corporações tradicionais da Fortune 500. Claro, Dr. Rodrigues, é praticamente lendária. Richard Sterling, o fundador, está enfrentando alguns problemas de saúde. Ele está procurando alguém para assumir gradualmente suas responsabilidades, com vista a uma eventual sucessão. Mencionei seu nome. Sofia quase derrubou o telefone. Você mencionou meu nome? Para Richard Sterling. Dr. Rodrigues, eu mal terminei o curso, tenho apenas alguns clientes pequenos. Sofia, escute-me bem. A voz da mentora era firme. Richard Sterling construiu seu império encontrando talentos excepcionais antes que outros os descobrissem. Ele quer conhecê-la. Amanhã às 14h. A noite foi de insônia total. Sofia revisou cada projeto que havia realizado, cada estratégia que desenvolvera. Escolheu seu melhor tailleur, um conjunto cinza-carvão que realçava seus olhos e transmitia seriedade profissional. Isabela ficaria com a vizinha, Dona Carmen, que se tornara uma segunda avó para a menina. A sede da Sterling & Associates era um arranha-céu de vidro e aço no centro financeiro da cidade. Sofia subiu até o 45º andar, onde foi recebida por uma recepcionista elegante, que a conduziu a um escritório com vista panorâmica da cidade. Richard Sterling era um homem de 67 anos, cabelos grisalhos perfeitamente arrumados e olhos azuis penetrantes que pareciam enxergar através das pessoas. Ele estudou Sofia por um momento em silêncio antes de sorrir. Dr. Rodrigues me contou sua história, disse ele, indicando uma cadeira. Mãe solteira, abandonada pelo marido, reconstruindo a vida através da educação e trabalho árduo. Admiro isso. Durante as próximas 2 horas, Sterling testou Sofia com cenários complexos, problemas financeiros reais que sua empresa havia enfrentado. Ela respondeu com precisão e criatividade, sugerindo soluções que impressionaram o veterano empresário. Você tem algo que não se ensina em escola de negócios, disse Sterling finalmente. Instinto, coragem e uma motivação genuína. Quero oferecer-lhe uma posição especial. A proposta era extraordinária. Sofia começaria como diretora de estratégia, um cargo criado especialmente para ela, com um salário que triplicava qualquer expectativa que pudesse ter. Mais importante ainda, Sterling deixou claro que ela estava sendo preparada para assumir a liderança da empresa. Tenho apenas uma exigência, disse Sterling. Total lealdade e dedicação. Esta empresa será sua prioridade absoluta. Pode lidar com isso? Sofia pensou em Isabela, em todos os sacrifícios que fizera, em Marcos e sua traição. Sr. Sterling, esta oportunidade é tudo pelo que lutei. Pode contar comigo completamente. Ótimo. Comece na segunda-feira. Ah, e Sofia? Sterling sorriu enigmaticamente. Prepare-se. Esta indústria pode ser brutal, especialmente para mulheres jovens em posições de poder. Você terá inimigos que nem imagina. Quando saiu do prédio,
Sofia mal continha a emoção. Ligou para Dr. Rodrigues, que comemorou como uma mãe orgulhosa. Depois pegou Isabela no colo e dançou pela sala do pequeno apartamento. Mamãe conseguiu, minha amor, sussurrou no ouvido da filha. Nossa vida vai mudar para sempre. Ela não podia imaginar o quão profética essa frase se revelaria, nem que Marcos, em breve, descobriria de forma chocante quem ela havia se tornado. Os primeiros meses na Sterling & Associates foram uma montanha-russa de desafios e vitórias. Sofia chegava às 7 da manhã e frequentemente saía após as 20 horas, mas cada dia trazia aprendizados que a energizavam. Richard Sterling havia designado os projetos mais complexos para ela, testando constantemente seus limites. O primeiro grande teste veio quando a Tecnova, uma startup de inteligência artificial avaliada em 2 bilhões de dólares, enfrentou uma crise de credibilidade após vazamentos de dados. Os investidores estavam puxando recursos e a empresa estava à beira do colapso. É sua, disse Sterling entregando o arquivo a Sofia. Se conseguir salvar a Tecnova, provará que merece estar aqui. Sofia mergulhou no caso com intensidade obsessiva. Passou uma semana inteira analisando as operações da empresa, identificando não apenas os problemas de segurança, mas também ineficiências estruturais profundas. Sua solução foi radical. Uma reestruturação completa da arquitetura de dados, combinada com uma estratégia de transparência total que transformaria a crise em diferencial competitivo. A apresentação para o CEO da Tecnova durou 4 horas. Sofia demonstrou como a empresa poderia não apenas recuperar a confiança dos investidores, mas emergir mais forte que antes. O resultado foi espetacular. Em 6 meses, a Tecnova não só recuperou sua avaliação anterior, como a duplicou. Você é um fenômeno, disse Sterling após o sucesso. Em 30 anos de carreira, nunca vi alguém com seu instinto para encontrar oportunidades em crises. A reputação de Sofia começou a crescer no meio corporativo. Executivos de grandes empresas pediam especificamente para trabalhar com ela. Revistas especializadas começaram a mencioná-la como uma das jovens promessas do setor financeiro. Com o sucesso profissional, veio também a melhoria na qualidade de vida. Sofia alugou um apartamento espaçoso em um bairro nobre, contratou uma babá qualificada para Isabela e finalmente pôde investir em si mesma sem culpa. Personal trainer, nutricionista, cursos de liderança, cada investimento a fortalecia para os desafios que sabia estar por vir. Isabela, agora com quase 2 anos, era uma criança brilhante e feliz. Mama trabalho, dizia ela, sempre que via Sofia com o laptop. A menina se adaptara bem à nova rotina, e Sofia fazia questão de que os fins de semana fossem completamente dedicados à filha. Marcos tentou contato algumas vezes, sempre com desculpas esfarrapadas para ver Isabela. Sofia percebia que ele estava curioso sobre sua nova situação, mas mantinha as interações estritamente relacionadas à filha. Durante uma dessas visitas, ele comentou: "Você parece diferente, mais confiante. Está namorando alguém?" "Minha vida pessoal não é da sua conta", respondeu Sofia friamente. "Você teve sua chance de ser parte da nossa família e escolheu Bianca." "Eu cometi um erro", Marcos admitiu, pela primeira vez demonstrando arrependimento genuíno. "Bianca não era o que eu pensava. Sofia, você ainda é tecnicamente minha esposa. Talvez possamos conversar sobre..." "Ex-esposa", corrigiu Sofia. "O divórcio foi finalizado há 6 meses. E não podemos conversar sobre nada além de Isabela." A verdade era que Sofia não tinha tempo nem interesse em relacionamentos românticos. Sua energia estava completamente focada em consolidar sua posição na Sterling & Associates e construir um futuro sólido para Isabela. O que ela não sabia era que Richard Sterling estava secretamente preparando uma surpresa que mudaria definitivamente o curso de sua vida. Em uma reunião privada com os outros sócios da empresa, Sterling fez um anúncio que os deixou atônitos. "Quero transferir gradualmente a liderança da empresa para Sofia Martinez. Ela tem tudo o que precisamos para levar a Sterling & Associates para o próximo nível."
Os preparativos para essa transição estavam sendo feitos discretamente, e Sofia não fazia ideia de que, em breve, se tornaria uma das mulheres mais poderosas do setor financeiro do país. Richard Sterling chamou Sofia para uma reunião extraordinária numa sexta-feira à tarde. O escritório dele estava mais silencioso que o habitual, e ela notou alguns documentos legais sobre a mesa que ele cobriu discretamente quando ela entrou. Sofia, sente-se. Preciso conversar com você sobre o futuro da empresa, disse Sterling com uma seriedade incomum. Você tem 29 anos, é brilhante e já provou seu valor muito além das minhas expectativas, mas há algo que você ainda não sabe. Sterling caminhou até a janela contemplando a vista da cidade. Quando fundei esta empresa há 25 anos, meu sonho era criar algo que perdurasse além de mim. Tenho 2 filhos, mas nenhum deles tem interesse ou talento para os negócios. Minha esposa morreu há 3 anos e desde então tenho pensado muito sobre legado. Sofia ouviu em silêncio, pressentindo que algo importante estava sendo revelado. Você sabe que tenho alguns problemas cardíacos, continuou Sterling. O que não sabe é que são mais sérios do que aparento. Meus médicos foram claros. Preciso reduzir drasticamente meu envolvimento nos negócios. Por isso, tomei uma decisão que pode parecer precipitada, mas que venho considerando há meses. Ele se virou para encará-la diretamente. Quero que você se torne minha sócia majoritária e, eventualmente, assuma completamente a Sterling & Associates. Sofia sentiu o mundo girar. Senhor Sterling, eu não entendo. Sócia majoritária? Isso é revolucionário, ousado, talvez até loucura? Sterling sorriu. Já ouvi todos esses adjetivos dos outros sócios, mas vou lhe contar algo. Nos últimos 6 meses, desde que você chegou, nossa receita aumentou 35%. Clientes que nunca haviam considerado nossos serviços agora fazem fila para trabalhar conosco. Você não é apenas talentosa, Sofia. Você é transformadora. Durante as semanas seguintes, advogados trabalharam discretamente na documentação necessária. Sterling havia estruturado o negócio de forma que Sofia gradualmente adquiriria participações maiores, conforme atingisse metas específicas de performance. Em 5 anos, se tudo corresse conforme planejado, ela seria a proprietária total da Sterling & Associates. A notícia foi mantida em absoluto sigilo. Apenas os sócios mais antigos e o departamento jurídico sabiam dos planos. Para o resto do mundo, Sofia continuava sendo apenas a diretora de estratégia. Uma posição já impressionante, mas que não revelava a extensão real de seu poder crescente. Com a nova posição, veio também uma responsabilidade assustadora. Sofia passou a participar de reuniões com CEOs de corporações multinacionais, tomando decisões que afetavam milhares de empregos e bilhões de dólares. Sua estratégia de reestruturação para uma cadeia de varejo em dificuldades salvou 15 postos de trabalho. Seu plano de expansão para uma empresa de tecnologia limpa resultou em um crescimento de 200% em 1 ano. A imprensa corporativa começou a notar. Artigos sobre a jovem executiva que está revolucionando a consultoria empresarial apareceram em revistas especializadas. Fotógrafos começaram a solicitar sessões e convites para conferências chegavam diariamente. Marcos viu uma das reportagens por acaso, numa revista deixada na sala de espera do dentista. A foto mostrava Sofia em um tailleur azul marinho, sorrindo confiante diante da sede da Sterling & Associates. O título era Sofia Martinez, a nova face do sucesso corporativo. Ele ficou chocado. A mulher que havia abandonado por considerá-la feia e acabada, agora estava na capa de uma revista de negócios, sendo descrita como uma das executivas mais promissoras do país. Seu primeiro impulso foi raiva. Como ela ousava ter sucesso sem ele? Depois veio a cobiça. Se ela estava ganhando tanto dinheiro, certamente deveria compartilhar com ele, o pai de Isabela. Marcos começou a fazer suas próprias investigações sobre a nova posição de Sofia, sem imaginar que em breve descobriria algo que mudaria completamente sua perspectiva sobre a ex-esposa que havia desprezado.
O sucesso meteórico de Sofia não passou despercebido pelos competidores e invejosos do setor. Entre eles estava Jonathan Blackwood, sócio sênior da Morrison & Partners, principal rival da Sterling & Associates. Blackwood era conhecido por sua crueldade nos negócios e seu desprezo particular por mulheres em posições de poder. Uma garota de 29 anos, mãe solteira, sem conexões familiares ou educação tradicional, murmurou Blackwood para seu assistente durante uma reunião estratégica. E Sterling entrega a empresa para ela de bandeja. Vamos ver quanto tempo ela aguenta quando as coisas ficarem sérias. A primeira investida veio através de Marcus. Blackwood havia descoberto a conexão através de investigações discretas e decidiu usar o ex-marido como uma arma. Contatou Marcus com uma proposta aparentemente inocente. Uma posição bem remunerada na Morrison & Partners, especificamente para fortalecer as operações na costa oeste. Marcus, que vinha enfrentando dificuldades financeiras desde que Bianca o deixou por um homem mais rico, aceitou a oferta sem desconfiar das verdadeiras intenções. Blackwood o orientou sutilmente a tentar se reaproximar de Sofia, supostamente para o bem de Isabella, mas na verdade para obter informações confidenciais sobre a Sterling & Associates. Você tem direito de saber como sua filha está sendo cuidada, disse Blackwood durante uma conversa aparentemente casual. Uma mãe que trabalha 14 horas por dia pode estar negligenciando a criança. Talvez seja necessário uma revisão da guarda. As ameaças veladas não pararam por aí. Artigos negativos sobre Sofia começaram a aparecer em blogs especializados, questionando sua experiência e sugerindo que ela havia obtido sua posição através de favores especiais para Sterling. Rumores sobre sua vida pessoal foram espalhados em círculos executivos. Sofia percebeu o que estava acontecendo, mas inicialmente subestimou a coordenação por trás dos ataques. Foi Richard Sterling quem a alertou sobre a seriedade da situação. Sofia precisa entender uma coisa sobre este negócio, disse ele durante uma conversa franca. Quando você está subindo, todos torcem por você. Quando você chega ao topo, todos querem derrubá-la. E sendo uma mulher jovem em uma posição tradicionalmente masculina, os ataques serão particularmente viciosos. Sterling havia contratado discretamente uma empresa de segurança corporativa para investigar as tentativas de sabotagem. O relatório revelou uma rede complexa de competidores, ex-funcionários ressentidos e até mesmo alguns clientes que se sentiam intimidados por negociar com uma mulher. Temos duas opções, explicou Sterling. Podemos nos defender passivamente ou podemos contra-atacar de forma inteligente e devastadora. Sofia escolheu a segunda opção. Usando sua rede crescente de contatos e sua reputação impecável, começou a implementar uma estratégia de contra-inteligência que surpreendeu até mesmo Sterling. Em vez de responder aos ataques diretamente, ela os transformou em oportunidades de demonstrar sua competência. Quando questionaram sua experiência, ela publicou estudos de caso detalhados de seus sucessos com depoimentos de clientes satisfeitos. Quando sugeriram que ela negligenciava Isabella, compartilhou discretamente com jornalistas de negócios como havia conseguido equilibrar maternidade e carreira, tornando-se um exemplo inspirador para outras mulheres executivas. O movimento mais brilhante veio quando ela descobriu que Blackwood havia perdido 3 grandes clientes no último semestre por causa de estratégias desatualizadas. Sofia orquestrou discretamente uma campanha para atrair esses clientes para a Sterling & Associates, oferecendo exatamente as soluções inovadoras que Morrison & Partners havia falhado em fornecer. Mas Marcus ainda estava sendo manipulado por Blackwood, e Sofia não fazia ideia de que uma confrontação direta estava se aproximando. Uma confrontação que revelaria definitivamente quem ela havia se tornado e destruiria qualquer ilusão que Marcus ainda pudesse ter sobre reconquistá-la. A ligação chegou numa tarde de quinta-feira, interrompendo uma reunião importante de Sofia com investidores japoneses. Era Marcus, e sua voz carregava uma urgência que ela não ouvia há anos. Sofia, preciso falar com você. É sobre Isabella.
algo muito sério. Apesar da desconfiança, o instinto materno falou mais alto. O que aconteceu? Ela está bem? Ela está física, mas descobri algumas coisas sobre como você está criando nossa filha. Coisas que me preocupam muito. Podemos nos encontrar hoje à noite? É importante. Sofia marcou o encontro em um restaurante neutro, um local público onde se sentiria segura. Chegou pontualmente às 19 horas, vestida com um conjunto executivo que irradiava poder e confiança. Marcos já estava lá, e ela notou imediatamente que ele parecia nervoso, consultando o celular constantemente. Você está diferente, foi a primeira coisa que ele disse, estudando-a com uma mistura de admiração e ressentimento, mas intimidadora. Você disse que era sobre Isabela, respondeu Sofia friamente, indo direto ao ponto. O que exatamente está preocupando você? Marcos respirou fundo, claramente rehearsing um discurso. Sofia, eu sei que você está ganhando muito dinheiro agora. Li sobre você nas revistas. Mas uma criança precisa de estabilidade, de uma família completa. Você trabalha 14, 16 horas por dia. Quem está realmente cuidando da nossa filha? Nossa filha está perfeitamente bem cuidada, respondeu Sofia, mantendo a voz calma apesar da irritação crescente. Ela tem uma babá qualificada, frequenta a melhor creche da cidade e eu dedico todos os fins de semana exclusivamente a ela. Mas isso não é o mesmo que ter uma família de verdade, insistiu Marcos, inclinando-se para a frente. Sofia, eu cometi um erro terrível quando saí de casa. Você se tornou uma mulher incrível, bem-sucedida. Talvez possamos tentar novamente. Isabela merece ter os pais juntos. Sofia o encarou com incredulidade. Você está falando sério? Marcos, você me abandonou quando eu estava mais vulnerável. Me chamou de feia e acabada. Agora que descobriu que tenho dinheiro, quer voltar? Não é sobre dinheiro, mentiu Marcos, mas sua voz não carregava convicção. É sobre nossa família, sobre dar a Isabela o que ela merece. Isabela merece uma mãe que lute por ela, que construa um futuro sólido para ela, que mostre que uma mulher pode ser forte e independente, disse Sofia levantando-se. Isso é o que ela tem. O que ela não precisa é de um pai que a vê apenas como uma ferramenta para acessar o sucesso que não conseguiu construir sozinho. Marcos também se levantou, sua máscara de arrependimento finalmente caindo. Cuidado, Sofia. Você pode ter dinheiro agora, mas eu ainda sou pai de Isabela. E se eu decidir que você não é uma mãe adequada, tenho recursos para lutar pela guarda. A ameaça explícita confirmou as suspeitas de Sofia. Ela sorriu friamente, uma expressão que Marcos nunca havia visto antes, perigosa e calculista. Recursos? Marcos, você nem consegue pagar sua própria conta de celular em dia. Quer realmente me ameaçar? Sofia inclinou-se sobre a mesa, sua voz baixa, mas carregada de autoridade. Eu tenho os melhores advogados do país na minha agenda de contatos. Tenho documentação de cada centavo que você deixou de pagar de pensão. E tenho uma reputação impecável enquanto você... Bem, você tem histórico de abandono familiar. Marcos empalideceu, percebendo que havia subestimado completamente a mulher à sua frente. Essa não era mais a Sofia vulnerável que ele havia abandonado. Esta era uma predadora corporativa que havia aprendido a destruir adversários com precisão cirúrgica. Além disso, continuou Sofia, acho interessante que você subitamente tenha recursos para uma batalha legal. Alguém está financiando isso, não é? Jonathan Blackwood, talvez? O choque no rosto de Marcos confirmou suas suspeitas. Sterling havia estado certo. Havia uma conspiração orquestrada contra ela, e Marcos era apenas um peão. Você sempre foi previsível, Marcos, disse Sofia, colocando dinheiro sobre a mesa para pagar sua bebida. E continua sendo. Diga ao seu novo chefe que se ele quiser me enfrentar, terá que fazer melhor que usar meu patético ex-marido como mensageiro. Ela se virou para sair, mas parou na porta, olhando por sobre o ombro. Ah, e Marcos, da próxima vez que quiser ver Isabela, marque através dos meus advogados. Você perdeu o privilégio do acesso direto quando decidiu me ameaçar.
Na manhã seguinte, Sofia chegou ao escritório com uma determinação que seus funcionários reconheceram imediatamente. Era a mesma expressão que ela tinha quando estava prestes a desmantelar um competidor ou salvar um cliente impossível. "Convoque uma reunião de emergência", disse ela à sua assistente. "Quero todos os sócios seniores na sala de conferências em 1 hora. E ligue para David Chen." David Chen era o melhor investigador corporativo da Costa Oeste, um ex-agente federal que agora oferecia seus serviços discretamente para empresas que precisavam descobrir a verdade sobre competidores ou ameaças internas. A reunião foi breve e eficiente. Sofia explicou a situação sem rodeios. Jonathan Blackwood estava orquestrando uma campanha de sabotagem, usando Marcus como uma ferramenta para tentar desestabilizá-la, pessoal e profissionalmente. "Vocês querem guerra?", disse Richard Sterling, seus olhos brilhando com uma intensidade que lembrava por que ele havia construído um império. "Então vamos dar guerra a eles. Sofia, você tem luz verde para fazer o que for necessário." David Chen chegou no final da tarde com um relatório preliminar que era dinamite pura. Blackwood não estava apenas tentando sabotar Sofia, ele estava enfrentando seus próprios problemas sérios. A Morrison & Partners havia perdido 4 grandes clientes nos últimos 6 meses, todos migrando para competidores menores que ofereciam estratégias mais inovadoras. "Ele está desesperado", explicou Chen. "As ações da empresa dele caíram 30% no último ano. Alguns investidores estão considerando uma mudança de liderança. Atacar você é uma tentativa de desviar a atenção de seus próprios fracassos." Mais interessante ainda era a informação sobre Marcus. Blackwood havia realmente oferecido a ele uma posição lucrativa, mas com um contrato que incluía cláusulas muito específicas sobre coleta de inteligência competitiva, em outras palavras, espionagem corporativa. "Isso é ilegal", disse Sofia, estudando os documentos. "Se conseguirmos provar que ele está pagando Marcus para obter informações confidenciais..." "Já estamos provando", sorriu Chen. "Marcus não é exatamente um espião competente." Gravei 3 conversas telefônicas, onde Blackwood explicitamente instrui ele a obter informações sobre clientes da Sterling & Associates. A primeira fase do contra-ataque foi sutil, mas devastadora. Sofia usou sua rede de contatos para espalhar discretamente a informação de que Blackwood estava enfrentando dificuldades. Nada ilegal ou difamatório, apenas a verdade estrategicamente compartilhada com as pessoas certas. O resultado foi imediato. 2 clientes da Morrison & Partners ligaram no mesmo dia solicitando propostas da Sterling & Associates. Um terceiro foi mais direto. "Ouvimos que vocês são o futuro e Blackwood é o passado. Queremos estar do lado certo da história." Mas a jogada mais brilhante de Sofia ainda estava por vir. Ela descobriu que Blackwood tentaria um movimento desesperado. Uma oferta hostil para adquirir a Sterling & Associates, usando informações que Marcus havia coletado para calcular uma proposta aparentemente irresistível. "Deixe ele fazer a oferta", disse Sofia a Sterling. "Quando ele revelar informações que só poderia ter obtido através de espionagem, teremos ele exatamente onde queremos." A armadilha estava pronta. Agora era só esperar Blackwood cair nela, sem imaginar que cada movimento seu estava sendo antecipado por uma mente que havia aprendido a pensar 10 passos à frente. A proposta de aquisição chegou numa manhã de segunda-feira, entregue pessoalmente por um advogado da Morrison & Partners. Era um documento de 47 páginas que demonstrava um conhecimento íntimo das operações da Sterling & Associates, conhecimento que só poderia ter sido obtido através de informações privilegiadas. "Ele mordeu a isca", disse Sterling, revisando os documentos com satisfação. "Blackwood incluiu dados específicos sobre nossos contratos com a Tecnova e a Global Reach Industries, informações que Marcus teve acesso durante suas visitas para ver Isabela." Sofia sorriu, uma expressão que seus adversários estavam aprendendo a temer. "Perfeito. Agora vamos dar a ele exatamente o que merece." A resposta de Sofia foi uma obra de arte estratégica. Em vez de simplesmente recusar a oferta,
ela agendou uma reunião pública, um almoço de negócios no hotel mais prestigioso da cidade, com a presença de jornalistas especializados em economia e vários CEOs influentes. Quero que seja um evento memorável, disse ela à sua equipe de relações públicas. Jonathan Blackwood vai aprender que mexer comigo tem consequências. No dia marcado, o salão de eventos do Grand Metropolitan Hotel estava lotado com a elite dos negócios locais. Sophia chegou vestindo um tailleur vermelho, que irradiava poder e confiança, acompanhada por Richard Sterling e uma equipe de advogados. Blackwood estava visivelmente nervoso, mas tentava manter a compostura. Ele havia trazido Marcus como consultor, uma decisão que se revelaria fatal. Damas e cavalheiros, começou Sophia dirigindo-se à audiência. Fomos convidados hoje para discutir uma proposta de aquisição da Morrison & Partners. É uma proposta interessante. Ela ativou uma apresentação no telão, mostrando os principais pontos da oferta de Blackwood. Como vocês podem ver, a proposta demonstra um conhecimento notável de nossas operações internas, talvez até mesmo conhecimento demais. O tom de voz de Sophia mudou, tornando-se mais frio e preciso. Por exemplo, como o Sr. Blackwood sabia que nossa margem de lucro no contrato da Tecnova aumentou 12% no último trimestre? Essa informação não é pública? Blackwood começou a suar, mas ainda tentou blefar. Nós temos analistas competentes. Dedução estratégica. Dedução estratégica, repetiu Sophia sorrindo. Que interessante. E como seus analistas deduziram o valor exato do bônus de performance que pagamos à Global Reach Industries, um valor que estava em documentos confidenciais acessados por apenas 3 pessoas em nossa empresa? A audiência murmurou, percebendo aonde a apresentação estava indo. Jornalistas começaram a tomar notas furiosamente. Sophia clicou para o próximo slide, que mostrava registros telefônicos. Estas são gravações de conversas entre o Sr. Blackwood e Marcus Holbrook, meu ex-marido, nas quais explicitamente discutem a coleta de informações confidenciais sobre nossa empresa. Ela reproduziu um trecho de áudio onde a voz de Blackwood era claramente audível. Preciso que você descubra os valores exatos dos contratos principais. Use seu acesso a Sophia para conseguir esses dados. O silêncio na sala era ensurdecedor. Marcus estava pálido como um fantasma, realizando finalmente que havia sido usado como peão em um jogo muito além de sua compreensão. Espionagem corporativa é um crime federal, continuou Sophia calmamente. Mas estou disposta a considerar isso uma indiscrição, desde que algumas condições sejam atendidas. Blackwood estava encurralado e sabia disso. Que condições? Primeira, você retira imediatamente a proposta de aquisição e emite um comunicado público pedindo desculpas pela tentativa de obter vantagem através de informações privilegiadas. A cada palavra, Blackwood parecia encolher mais. Segunda, Marcus Holbrook é demitido imediatamente de sua posição em sua empresa, com uma declaração explicando que foi por conduta inadequada. E terceira, Sophia se inclinou para a frente, sua voz carregada de autoridade absoluta. Você nunca mais tenta interferir em minha empresa ou em minha vida pessoal, porque na próxima vez não serei tão generosa. A humilhação de Blackwood foi completa e pública. Dentro de uma semana, a história estava em todas as revistas especializadas. Executiva de 29 anos destrói tentativa de espionagem corporativa. Sophia Martinez, a nova predadora dos negócios. Como uma mãe solteira derrotou um dos nomes mais estabelecidos do setor. Marcus tentou entrar em contato depois, mas Sophia bloqueou todos os seus números. Sua última mensagem, enviada através de um advogado, era patética. Desculpa, Sophia. Não sabia no que estava me metendo. Por favor, me deixe ver, Isabela. A resposta de Sophia foi simples e devastadora. Talvez devesse ter pensado nisso antes de tentar me destruir. 6 meses após a humilhação pública de Blackwood, Sophia recebeu uma ligação que mudaria definitivamente sua percepção de si mesma. Era da Harvard Business School, oferecendo-lhe uma cátedra honorária
e convidando-a para dar a palestra de abertura na próxima turma de MBA. Doutora Martinez, disse o reitor, sua história se tornou um estudo de caso em nossas aulas de estratégia corporativa e liderança feminina. Nossos alunos estão ansiosos para aprender com alguém que transformou a adversidade em dominação de mercado. A Sterling & Associates havia se tornado a empresa de consultoria mais procurada da costa oeste. A lista de espera para seus serviços incluía CEOs de Fortune 500, startups unicórnio e até governos estaduais buscando consultoria em políticas econômicas. Richard Sterling havia oficializado o que já era realidade. Sophia era agora CEO da empresa, com ele mantendo apenas o título de Chairman Emérito. Você superou até minhas expectativas mais otimistas, disse ele durante a cerimônia privada de transferência. Em 2 anos, transformou esta empresa e a si mesma em lendas. A vida pessoal de Sophia também havia florescido. Isabela, agora com 3 anos, era uma criança brilhante e confiante que frequentava a melhor escola bilíngue da cidade. Sophia havia encontrado o equilíbrio perfeito entre ser uma mãe presente e uma líder corporativa respeitada. Ela também havia começado a namorar discretamente Daniel Rodrigues, um cirurgião cardiovascular bem-sucedido que admirava sua força e independência. Você não precisa de ninguém para completá-la, ele havia dito durante um jantar. Essa é uma das coisas mais atraentes em você. Marcos havia desaparecido da vida delas após o escândalo. Rumores diziam que ele havia se mudado para outro estado, incapaz de encontrar trabalho após sua reputação ter sido destruída. Sophia sentia uma satisfação sombria por isso, mas não perdia tempo pensando no ex-marido. A empresa que mais sofreu foi a Morrison & Partners. Após o escândalo, Blackwood foi forçado a renunciar pelos próprios sócios. A empresa perdeu 60% de seus clientes em 6 meses, e rumores de falência circulavam no setor. Karma, disse Vika, a melhor amiga de Sophia que agora trabalhava como sua diretora de operações, durante um almoço. Você não apenas sobreviveu, você floresceu de uma forma que ninguém poderia prever. Sophia olhou pela janela de seu escritório no 50º andar, contemplando a cidade que agora reconhecia seu poder. Sabe o que é mais irônico? Disse ela. Marcos me fez um favor quando me abandonou. Se ele tivesse ficado, eu provavelmente nunca teria descoberto do que era capaz. Mas a maior satisfação ainda estava por vir. Sophia não sabia que, em breve, receberia uma visita que fecharia definitivamente o ciclo de sua transformação. Uma visita que provaria que a justiça, às vezes, tem um senso de timing perfeito. A manhã de terça-feira começou como qualquer outra para Sophia. Ela estava revisando propostas para expandir a Sterling & Associates para o mercado internacional quando sua assistente, Jennifer, tocou discretamente na porta. Senhora, Martinez, tem um homem aqui dizendo que tem uma entrevista agendada para a posição de gerente de desenvolvimento de negócios, mas não encontro nada na agenda. Sophia franziu a testa. Como é o nome dele? Marcus Holbrook. O silêncio que se seguiu foi carregado de significado. Sophia sorriu lentamente, o mesmo sorriso predatório que havia aprendido a usar com adversários corporativos. Interessante. Envie-o para a sala de reuniões principal. E Jennifer, grave tudo. Sophia tomou seu tempo para se preparar. Ajustou o blazer Armani azul marinho, verificou a maquiagem no espelho e respirou fundo. Quando entrou na sala de reuniões, encontrou Marcos sentado nervosamente na cadeira que ela reservava para candidatos. Ele havia envelhecido visivelmente nos últimos 2 anos. O cabelo estava grisalho nas têmporas, havia ganhado peso e suas roupas, embora arrumadas, claramente não eram mais da mesma qualidade que costumava usar. Sophia, ele começou tentando sorrir. Você está deslumbrante. É Sra. Martinez ou CEO Martinez? Corrigiu ela friamente, sentando-se atrás da mesa de mogno importado. Esta é uma entrevista de emprego, Sr. Holbrook. Vamos manter a formalidade. Marcos engoliu em seco, claramente desconfortável. Claro, claro. Obrigado pela oportunidade de... Não houve oportunidade oferecida, interrompeu Sophia.
Você apareceu aqui alegando ter uma entrevista agendada. Isso é mentira? Bem, eu sabia que se pedisse através dos canais normais, provavelmente não conseguiria. Então você mentiu para minha assistente para conseguir acesso a mim, concluiu Sofia, fazendo anotações. Interessante estratégia para alguém buscando emprego. Fale-me sobre sua experiência profissional nos últimos 2 anos. Marcos se mexeu desconfortavelmente na cadeira. Bem, houve alguns contratempos após o mal-entendido com a Morrison & Partners. Mal-entendido, repetiu Sofia, sua voz gélida. É assim que você chama a espionagem corporativa agora? Sofia, quer dizer, senhora Martinez, você tem que entender que eu estava desesperado. Blackwood me manipulou, me fez acreditar que seria fácil me usar novamente, completou Sofia, como fez quando me abandonou grávida e vulnerável. Marcos baixou a cabeça. Eu sei que cometi erros terríveis, mas estou mudado agora. Realmente preciso desta oportunidade. Sofia se recostou na cadeira. Estudando-o como um cientista, estudaria um espécime interessante. Me conte, Marcos, o que exatamente você acha que pode oferecer a Sterling & Associates? Uma empresa que, como você deve saber, é agora líder de mercado na costa oeste. Eu tenho experiência em vendas, relacionamento com clientes. Marcos tentou, mas sua voz soava cada vez menos convincente. Experiência que resultou em você sendo demitido publicamente por conduta antiética, observou Sofia. Relacionamentos com clientes que inclui tentar vender informações confidenciais de sua ex-esposa. A cada palavra, Marcos parecia encolher mais. Sofia continuou, implacável. Vamos ser claros sobre sua situação atual, Sr. Holbrook. Você está desempregado há 8 meses. Nenhuma empresa respeitável o contratará após o escândalo. Seus cartões de crédito estão no limite, você deve 3 meses de aluguel e rumores indicam que está morando no sofá de um amigo. Marcos a encarou, chocado. Como eu sei tudo isso? Porque quando você me ameaçou com uma batalha pela guarda de Isabela, contratei investigadores para monitorar cada aspecto de sua vida. E eles continuam me relatando. Você é uma ameaça potencial à minha filha, lembra? A humilhação de Marcos era completa. Ele estava tremendo ligeiramente, finalmente compreendendo a extensão de seu erro. Por favor, murmurou. Sofia, eu imploro. Preciso de uma chance. Posso mudar, posso ser melhor. Sofia se levantou caminhando até a janela que oferecia uma vista panorâmica da cidade. Sabe qual é a diferença entre nós, Marcos? Quando minha vida desmoronou, eu reconstruí. Quando a sua desmoronou por suas próprias escolhas, você veio implorar para a mulher que traiu. Ela se virou, seus olhos brilhando com uma mistura de satisfação e desprezo. Mas sou uma mulher de negócios e sempre considero todas as opções. Vou fazer uma contraproposta. Marcos se animou momentaneamente. Você vai assinar um documento renunciando permanentemente a qualquer direito de guarda ou visitação de Isabela. Em troca, não acionarei meus advogados para processar você por tentativa de fraude hoje, mentindo para obter acesso às minhas instalações. A esperança no rosto de Marcos se transformou em desespero. Você não pode me fazer escolher entre emprego e minha filha. Não estou fazendo você escolher, disse Sofia calmamente. Você já escolheu. Escolheu abandoná-la quando ela era bebê. Escolheu me ameaçar em vez de tentar ser um pai melhor. Escolheu tentar me destruir profissionalmente. Estou apenas formalizando escolhas que você já fez. Marcos tentou uma última cartada. E se eu contar aos jornais sobre como você está me tratando? Uma CEO poderosa humilhando o pai de sua filha? Sofia riu, um som genuinamente divertido. Por favor, tente. Vai adorar ver como a imprensa retrata o homem que abandonou a família e depois tentou espionar a ex-esposa. Especialmente agora que ela é uma das mulheres mais respeitadas do setor financeiro. A derrota de Marcos foi absoluta. Ele assinou os papéis, renunciando aos direitos parentais, e saiu do prédio como um homem quebrado. Sofia voltou para seu escritório, onde encontrou uma mensagem de Daniel perguntando se gostaria de jantar naquela noite. Isabela ficaria com a babá e eles poderiam celebrar o novo contrato internacional que ela havia fechado.
Enquanto digitava uma resposta positiva, Sofia refletiu sobre a jornada que a trouxera até ali. De mãe abandonada e humilhada, a CEO de uma das empresas mais respeitadas do país. A justiça não havia apenas sido feita, havia sido servida em uma bandeja de prata. 5 anos se passaram desde aquela tarde transformadora, quando Marcus saiu pela última vez do prédio da Sterling & Associates. Sofia, agora aos 34 anos, estava na capa da Forbes como uma das 40 under 40 mais influentes do país. Sua empresa havia expandido para 4 países e ela mesma se tornara uma palestrante requisitada sobre liderança feminina e resiliência empresarial. Isabela, aos 8 anos, crescera em um ambiente de amor e estabilidade que Marcus jamais poderia ter proporcionado. Ela falava 3 idiomas, tocava piano e frequentemente acompanhava Sofia em viagens de negócios quando apropriado, absorvendo lições sobre confiança e determinação. Daniel havia se tornado mais que um namorado. Era um parceiro verdadeiro que apoiava as ambições de Sofia enquanto construía as próprias. Eles se casaram em uma cerimônia íntima e Isabela o chamava carinhosamente de Papai Dan, o único pai que realmente conhecera. Quanto a Marcus, as últimas notícias indicavam que ele trabalhava como vendedor em uma loja de eletrônicos em outro estado, ainda lutando para reconstruir uma vida que ele mesmo havia destruído. Blackwood havia perdido tudo: empresa, reputação, fortuna, e vivia da aposentadoria antecipada forçada. Em uma tarde ensolarada, enquanto revisava os planos para abrir a primeira filial da Sterling & Associates na Europa, Sofia recebeu um cartão de uma antiga colega. Você é a prova de que a justiça existe e que as pessoas boas vencem no final. Sofia sorriu, guardando o cartão em uma gaveta especial, onde mantinha todas as mensagens de apoio que recebera ao longo dos anos. Cada uma era um lembrete de que sua transformação havia inspirado outras mulheres a lutarem por seus próprios sonhos. A vingança, ela havia aprendido, não era um prato servido frio. Era um império construído tijolo por tijolo, até que aqueles que tentaram destruí-la não pudessem fazer outra coisa senão admirar sua magnificência de muito, muito longe.